Primeira vez que eu prego no Congresso de Mulheres aqui em casa. Já preguei em outras igrejas, outras cidades. Mas na minha casa é a primeira vez. Então espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Mas eu particularmente estou muito feliz. E essas últimas madrugadas, né? Cada evento é um filho que nasce. Eu e meu marido que ficamos mais na operacionalização dos eventos. A gente sofre. Eu falei hoje de manhã, meu Deus, parece que a ansiedade que eu estava antes de ir para a maternidade ter Letícia e Daniel, sabe? Essa sensação, né? De vai dar tudo certo, será que vai gente? Será que vai, né? Tantos detalhes para que vocês estejam aqui hoje. Eu estou muito feliz por você estar aqui. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia maravilhoso, o Senhor vai falar o seu coração, e hoje vai ser um dia que vai marcar a sua história. Uma vez ao ano nós vamos ter sim megas eventos, megas congressos, e eu quero você cada vez mais animado em trazer pessoas, as suas amigas, suas discípulas, para que possamos viver uma experiência, um dia só nosso. Vocês vão ver poucas mulheres servindo, porque eu pedi para o meu marido, eu não quero nenhuma mulher servindo, eu quero só as mulheres recebendo. Mas tem umas ali que eu não vivo sem elas, mas daqui a pouco elas estarão aqui também. E o nosso tema do ano é Congresso Mulher de Fé. E o tema da minha palavra é Mulher de Fé, Mulher de Raízes Profundas. E eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa manhã sobre o que é ser uma mulher de fé. Muitas vezes nós ficamos muito no âmbito da imaginação, do ideal, daquilo que eu vejo no jardim do outro, naquilo que eu vejo, né, na igreja da outra, naquilo que eu vejo na família da outra. E achamos que muitas coisas são difíceis de colocar em prática em nós, no nosso dia a dia. E não tem jeito. Você não vai precisar de fé no céu. Ouvi isso esses dias num podcast e adorei. Não é verdade? Você precisa de fé para esse mundo doido. Você precisa de fé para agora. E para as provações, para as dificuldades, para os ventos, né? Precisamos de fé para o hoje. E eu quero então trazer para vocês uma lembrança e conversar com vocês sobre algumas características dessa mulher de fé, dessa mulher de raízes profundas, né? Hebreus 11, não tem como falar de fé e não ler Hebreus 11. Hebreus 11, verso 1 ao 3, nos lembra o que é fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fala assim, eu não vejo. E aí continua no verso 2, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Uma mulher de fé é uma mulher que não desiste porque ainda não viu. Essa é a primeira característica que nós precisamos ter. Eu não estou vendo, mas eu continuo crendo. E aí, esses dias eu escutei uma palavra onde uma pastora compartilhou a história de uma senhora da igreja dela, que durante 25 anos ela orou pelo marido dela. E durante 25 anos ela levava o blazer dele e colocava esse blazer do lado dela e ninguém podia sentar do lado dela. E ela durante 25 anos, culto após culto, profetizou que aquele homem bêbado, que transitava entre o homossexualismo, entre ser homem, não sabia a identidade dele direito. Durante 25 anos, aquela mulher ia para a igreja e colocava o blazer e cria, o meu marido vai sentar do meu lado. E eu não sei o que ainda não aconteceu na sua vida. Mas a minha pergunta é, você consegue ver? Quantas aqui já fizeram o livro dos sonhos esse ano? Mãe, olha aí, mãe, fica com a mão levantada para a bispana ver. Quantas já fizeram o livro dos sonhos? Nem metade, mãe, olha isso. Nem metade. Não existe ferramenta mais poderosa para exercitar sua fé do que a visualização que você aprende no livro dos sonhos. Faça o seu livro dos sonhos. O seu livro dos sonhos precisa ter tudo aquilo que você ainda não vê. Tudo aquilo que você ainda não conquistou, tudo que as suas mãos ainda não tocou, tudo que a sua mente ainda não consegue vislumbrar. Uma mulher de fé, ela não vai desistir porque ela não vê. E muitas vezes, eu fico imaginando essa mulher, 25 anos, eu seria uma que ia falar, o que você fala dela? Coitada. Surtou. Tá doido, não é assim? Mas eu quero dizer uma coisa para você, a fé é para gente doida. Amém ou não amém? Fé é para gente que não vai ficar presa nas circunstâncias.
Fé é para gente que não vai ficar presa no limite que o mundo te dá, na notícia ruim, no diagnóstico ruim. A nossa fé precisa exercitar a nossa capacidade de visualizar aquilo que ainda não existe. Eu quero te desafiar, faça o seu livro dos sonhos. Coloque diante de Deus coisas que você ainda não vê, mas que o seu coração você crê. Que o ano de 2024 você possa experimentar muitas coisas através da sua fé. Nós fizemos vários vídeos de mulheres que testemunharam sobre a sua fé. Não sei se você acompanhou no nosso Instagram. E como eu fui abençoada por cada testemunho, todos eles eu já conhecia. Mas como novamente eu fui abençoada por ver que quando nós colocamos a nossa fé em ação, algo poderoso acontece. Mulher, a fé te tira da tristeza que tenta te aprisionar. A fé te tira daquela voz que diz que você não é capaz. A fé tira você daquela crença limitante que dizendo que quem você acha que você é para alguma coisa. A fé te coloca no mundo das possibilidades do reino dos céus. E nós precisamos exercitar essa fé. Uma mulher de fé, ela não tem pressa. Parece meio incongruente com a primeiro tópico, né? Porque a mulher de fé, ela entende que Deus não age no tempo dela. E aí que está o pulo do gato. Aí que está a gente entender que a nossa vida com Deus não é uma vida do que eu acho, de como eu penso, da maneira que eu quero. A nossa vida com Deus é do jeito que Ele quer. E aí eu quero te perguntar, minha querida amiga, você está entendendo o tempo de Deus para a sua vida hoje? Muitas vezes não vai ser um tempo fácil. Nós queremos fugir dos problemas, nós queremos fugir das circunstâncias. Ninguém quer passar por um problema. Se falasse assim para você, ó, se você pegar a direita, você vai enfrentar aquele problema que você está vivendo agora. Qual é o problema? Qual é o nome dele? Mas se pegar pela esquerda, você vai fugir, tem um atalho. Tenho certeza que 99,9% de nós ia falar assim, epa, o caminho mais fácil. Mas a vida com Deus não é uma vida fácil. Não é um mar de rosas. A nossa vida é desafiadora. Então a mulher de fé, ela é alguém que cresce de dentro para fora. A sua paciência, o seu entendimento do tempo de Deus, entendendo que as coisas não funcionam da nossa forma, da nossa maneira. E aí eu te pergunto, essa madrugada, o Espírito Santo me lembrou de algumas pessoas que passaram por nós. E eu falei, Deus, onde estão essas pessoas? Por que essas pessoas desistiram do caminho? Por que essas pessoas abandonaram a igreja? E eu quero te dizer, querida, muitas de nós abandonamos porque ficamos frustradas e nos lamentando com aquilo que não deu certo da forma como a gente gostaria. Porque deixamos o nosso coração ser amargurado, porque deixamos o pecado contaminar e não vencemos o pecado. E nós precisamos entender isso. Nós temos muita pressa em ver os frutos, as bênçãos, as promessas sendo cumpridas. Mas nós precisamos entender que uma mulher de fé é uma mulher que é tratada no secreto. Uma mulher de fé é alguém que é tratada no seu relacionamento de intimidade com Deus. Se você ainda não tem, 2024 é um ano que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Você precisa buscá-lo de todo o seu coração, entender o que Ele tem para você. Não fica só com a palavra que sai daqui. Raquel Lima, esses dias, estava respondendo as caixinhas. Eu adoro as respostas delas, né, gente? Direta, reta. E aí alguém colocou assim para ela. Ela estava lá ainda em Brasília. Alguém colocou assim para ela. Me dá uma palavra de Deus aí. Não sei quanto viram essa semana. Aí ela falou, ô, querido, vai orar. Vai buscar. Nós, seres humanos, buscamos as facilidades. Mas a vida espiritual é uma vida de construção, de desafio, aquela que te torna forte de dentro para fora, aquela que te faz crer mais um pouco, ficar mais um pouco, permanecer mais um pouco. E aí eu quero te perguntar, como uma mulher de fé é aquela que cresce de dentro para fora, quando você passa por um problema, uma dificuldade, quando te espremem, quando a vida te espreme, o que sai de você? Quando você espreme uma laranja, você espera que saia suco de laranja. Mas sabe o que a vida tem mostrado para mim? Aquelas que têm sendo espremidas pelas dificuldades da vida. Tem saído de dentro delas frustração, raiva, amargura, falta de perdão.
Ao invés de sair fé. Ao invés de sair posicionamento. Ao invés de sair, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Deus não vai me dar nada daquilo que eu não consiga suportar. Deus não vai dar. Deus te chama, Ele te capacita, Ele te unge, entenda isso, parece meio clichê. Por isso que a minha palavra hoje são lembranças de coisas importantes. Que a gente vai ter que falar. Porque na hora da dificuldade, querido, parece que a gente esquece tudo. As tempestades revelam o que tem dentro de você. Eu preguei esses dias na igreja e compartilhei da minha dificuldade de aceitar Tiago 1. Tiago 1, verso 2 a 12. Ele fala que a gente precisa considerar motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu falei, não podia ser mais assim, não? Uma de cada vez. Um problema de cada vez, não. Quando você está enfrentando um problema, parece que é tudo junto, não é assim? Você fala, meu Deus, eu nem descansei, já vem de novo. Pai amado, né? É um leão por dia, não, parece os 10, soltaram o zoológico inteiro. E aí Tiago vem falando que a prova da sua fé vai produzir perseverança. E a perseverança tem que ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem te faltar coisa alguma. Amada mulher, no dia da provação da sua fé, não vai te faltar coisa alguma. Mas para isso você precisa permanecer, crescendo de dentro para fora. Ao invés de sair raiva, reclamação, murmuração, vai sair uma mulher posicionada, cheia de fé, de vigor. E eu quero dizer uma coisa para você, eu aprendo muito com a minha mãe, isso, nesse ponto. Porque eu, como uma boa melancólica, né, graças a Deus já amadurecida, gente, eu sempre vejo o copo meio vazio. Graças a Deus, eu treino meu cérebro, eu vejo o copo meio vazio, naquele automático, mas eu treino para ver, não, mas tá cheio. Mas olha isso, mas olha aquilo. E aí eu fico ali, uma luta contra a minha carne. E a gente tem que entender que muitas vezes no seu automático, o que você vai é para murmuração, é para reclamação, é para largar tudo. Mas o Senhor te chama para um posicionamento de perseverança. E aí no verso 5 ele fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele vai te dar livremente de boa vontade. Então a sabedoria vai ser concedida. Verso 6, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa que duvida receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E aí vamos lá para o 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Mas eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes a coroa da vida não está aqui nessa terra, não está aqui agora. Algumas coroas o Senhor tem nos dado. Hoje, quando eu olho os meus filhos, eu falo, cara, eles são a coroa que o Senhor me deu. Letícia e Daniel são apaixonados pela casa do Senhor. Eu falei, não vou acordar eles não, deixa eles irem mais tarde para o congresso. Na hora que eu acordei, eles já estavam acordados. Mãe, vamos embora! Estão aí servindo para a honra e glória do Senhor. Mas existem coroas que vão ser no céu, e nós vamos ter que aprender a esperar. Uma mulher de fé, quando espremida, precisa encontrar dentro dela ferramentas para tirar das provações e das crises os melhores aprendizados. E é isso que vai diferenciar a igreja do Senhor Jesus nesses dias. Uma mulher de fé, ponto 3, não anda sozinha. Segundo a Organização Mundial de Saúde, algo que foi lançado em janeiro desse ano, a solidão é capaz de aumentar em 25% o risco de morte, 50% o risco de demência e 30% o risco de doenças cardiovasculares. Uau! Sabe por quê? Porque nos seus piores dias, você precisa ter alguém para falar, vamos, vai dar certo. Você tem que ter alguém para ligar, eu tenho aqui as minhas intercessoras, eu ligo e grito, ora por mim. Vou entrar numa reunião. Difícil. Sabe? E saber que tem gente orando por você. Eu quero te desafiar, mulher, eu não sei aonde você está plantada, em que denominação, em que igreja, mas não ande sozinha. Não ande sozinha.
Fica emaranhado, bagunçado mesmo, de vez em quando a gente precisa, principalmente nos momentos que a gente está muito com dificuldade. Fica ali, depois desemaranha, não tem problema. Mas uma coisa que eu quero te dizer, você precisa de mulheres, amigas, que você vai abrir o seu coração e não vão te julgar, mas pelo contrário, vão crer com você, vão lembrar dos seus sonhos, vão lembrar das promessas, vão lembrar que é possível. Casar não é fácil, né, gente? Que bom que vocês concordam comigo. Momentos mais desafiadores do meu casamento, eu agradeço a Deus pelas mulheres maduras que eu tinha do meu lado. E eu fico pensando, se não fossem elas, será que eu teria casado até agora? Porque a nossa carne fala, vamos embora, o caminho mais fácil. Mas aí as mulheres mais maduras te lembram, é aqui, é o lugar onde Deus vai te forjar, vai te espremer, vai te lapidar. É aqui o lugar que você vai permanecer. E eu quero te desafiar, tenha essas mulheres. Não ande sozinho. Uma mulher de fé é uma mulher de decisão. Ponto 4, ela não anda conforme as suas emoções. Você acorda todo dia, uhul, vou trabalhar. Uhul, vou malhar. Né? Tem dia que eu acordo me arrastando. Tá aqui a Val. Queria uma salva de palmas para a Val. Levanta a mão aí, Val. Val é meu braço direito em casa. Obrigada pela sua vida, Val. E a Val chega lá em casa às 5 horas da manhã. Então, quando eu acordo, a Val já está lá. E às vezes eu fico, Val, né, Val? Tá difícil hoje. Dou aquela reclamada, ela reclama também. E a gente, vamos embora, vivenciar o dia. Tenha pessoas que vão te lembrar das suas decisões também. Porque as nossas emoções querem controlar, querem bagunçar, querem deixar a nossa vista embaçada. Mas em nome de Jesus, o que vai decidir o que você é uma mulher de fé também são as suas decisões. O seu posicionamento de falar, eu não vou me render. Não importa o que eu esteja passando, eu não vou me render. Se tem promessa, querida, pode esperar. Se tem palavra de Deus, espera. Não desanima, não desiste, não ande conforme as suas emoções. E para a gente ir para o ponto 5. Uma mulher de fé tem raízes profundas. E o povo aqui da igreja sabe que eu amo pregar sobre raízes. Há uns anos atrás, meu pai foi numa conferência e trouxe um livro para mim chamado Enraizados. E eu falo que todo mundo tem que ler esse livro. Enraizados, o lugar que Deus desenvolve você. Porque no meio que eu vivo, é um meio de muita exposição, né? É um meio que está sempre alguém tem que te conhece alguém que não sei o quê. Que não... E eu, por ser muito tímida, na minha essência, né? Eu sempre tentei me esconder muito. Mas o Espírito Santo falou muito comigo ao meu coração. O quanto Ele estava me preparando para, no tempo certo, os frutos das promessas que Ele tinha para mim virem. Eu lembro que eu recebia promessas, eu recebia palavras, Cindy Jacobs, por 2 vezes eu tive em momentos com ela, que lá no meio da multidão ela apontou para mim, ela falou, Deus está te levando para as nações. E eu falava, como? Dentro do meu coração eu guardava aquela palavra, mas eu falava, meu Deus, que coisa distante, difícil. Né? E aí, de novo, passou uns 6 meses, ela voltou ao Brasil, lá vai eu de novo, e eu lembro que na segunda vez a gente estava numa igreja pequenininha, apertadinha ali na praia, sentado um em cima do outro, e tinha uma pessoa sentada no meu colo, a Thalita, que hoje é pastora nos Estados Unidos, e aí ela falou, quem está aí atrás de você? E ela falou comigo, eu falei, meu Deus, mas o Senhor me achou mesmo, hein? Porque tinha uma pessoa na minha frente, sem como ela não me ver. E ela falou, Deus vai te levar às nações. Eu vejo uma bandeja de prata escrito nações, e o Espírito Santo está te entregando nas suas mãos. Guardei essas palavras e raramente falo sobre elas, mas essa manhã o Espírito Santo estava falando ao meu coração. Ruth, eu estou te preparando. Eu estou te preparando. E muitas vezes eu me questiono e falo, tá, Deus, como? Qual o caminho? Para onde? O que eu faço? Né? E o Espírito Santo então trouxe Colossenses 2, versos 4. Eu vou ler até o 10.
ele diz assim: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como vocês vivem em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha só, firmados, enraizados, edificados e transbordando de gratidão. A mulher de fé pode ainda não estar vivendo a plenitude da palavra e da promessa que o Senhor tem para ela, mas ela está enraizada e edificada e firmada. Uma mulher de raízes profundas é uma mulher que não desiste no dia mau. Não desiste no dia mau. Aí eu quero te contar uma outra história. Eu estava ouvindo uma pessoa contar histórias de princípios e valores, e ela contou o seguinte: eu tinha uma prima, e eu sempre ia visitar essa minha prima. E ela era a prima das plantas. E aí, então, a gente não podia fazer nada, porque a gente tinha que regar as plantas todo dia, né? Ontem a Cris, que fez essas flores lindas, me perguntou assim: pastora, a senhora é uma boa mãe de planta? Eu falei: não, tudo lá em casa morre. Falei: não, então não vou te dar uma samambaia que eu comprei para você. Eu falei: eu não sou a melhor pessoa. E aí, essa história, ela estava compartilhando que ela tinha um vizinho, e esse vizinho começou a plantar muito, um jardim extenso. Eu lembrei do meu avô, pai do meu pai, que comprou o terreno do lado para plantar. Cada vez que a gente ia lá, tinha mais árvore, mais árvore, mais árvore. E ele falou o seguinte, que ela compartilhou que a prima dela chegou para esse senhor e falou: mas você não vai regar? Eu vejo o senhor plantando semente, plantando árvores, mas o senhor não vai regar? E aí ele disse o seguinte: não, eu não vou regar. Sabe por quê? Porque se eu der água demais, elas vão ter raízes rasas. Planta que sobrevive, que vai ficar para os meus filhos e para os meus netos, que era o desejo daquele senhor, ela vai ter que procurar a sua própria água. Na hora meu Deus, é isso. Nós, mulheres de fé, precisamos construir o nosso próprio relacionamento com Deus. Buscar que Ele seja a fonte da nossa vida, independente do que está acontecendo conosco. E aí eu queria soltar as fotos. Eu achei essas fotos hoje, 2015. Eu e Letícia plantando aquele jardim ali na frente. A Letícia, Daniel, Vivi ali atrás, Evangelista, as filhas, Leandra, o Davi, Erle, Benjamin, o Dinho, o André, Pastor Fábio. E aí nós plantamos essas palmeiras. E aí todo dia vindo aqui na igreja, né, começamos a molhar, e tinha toda uma instrução de que tinha que molhar. E aí um dia eu cheguei para o pastor Fábio e falei: me explica uma coisa. Nós plantamos todas as palmeiras no mesmo dia. Por que que aquela lá do final não cresce? Essas aqui são hoje, elas hoje. Elas não cresceram da mesma forma. Aí eu falei: mas eu não estou entendendo. A gente plantou no mesmo dia, do mesmo jeito. Né? Por que que elas não estão da mesma maneira? Teve uma que morreu, a gente já teve que trocar. E assim somos nós. Salmos 92 diz... Não vou ter tempo de... tem tempo sim. Vamos ler tudo? Salmo 92 é um cântico de gratidão de Davi ao Senhor. Ele diz assim: ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças. Como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som de lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor. Como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como a erva e os perversos podem prosperar, mas, porém, eles serão completamente destruídos. Pois tu, ó Senhor, estás para sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu tens tornado forte como um touro selvagem. Tu tens me tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Verso 12.
Os bons florescem como as palmeiras. Elas crescem como o cedro dos montes Líbanos. Elas são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo. Prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Uau! Esse é o nosso Deus. Só que é interessante, quando você vai estudar, eu achei que os bons florescem como as palmeiras e eles crescem como os cedros. Na hora da tradução o verbo era o mesmo. Não. Na tradução lá no original, realmente, um é florescer e o outro é crescer. Esses são dois desafios que a mulher de fé tem. Ela tem o desafio de florescer e o desafio de crescer. E aí, o que é a palmeira? Por que o justo vai florescer como a palmeira? Depois você pode sair e tirar uma foto das nossas palmeiras bonitas lá fora. A palmeira se adapta em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Você vê palmeira no deserto, você vê palmeira no Nordeste, você vê palmeira em tudo quanto é lugar, você vê palmeira aqui nessa terra do Recreio que é ruim pra caramba. Né? A qualidade da terra em si. Você vê, ela não tem tempo ruim para a palmeira. Segunda coisa, as palmeiras, elas podem crescer e elas são visíveis a longa distância. E eu quero te dizer, mulher de fé, você vai se adaptar. Não se conformar, entende a diferença? Você vai se adaptar ao momento que o Espírito Santo está te dando como hoje. Entendendo que muitas vezes quando você reage ao que está acontecendo na sua vida, você não avança. Você precisa falar, ok, eu entendo a dificuldade, eu sei o desafio, eu sei que não está legal, eu sei que eu preciso fazer mais, é isso que eu vou enfrentar e vai para frente. Então, assim como a palmeira, a gente precisa entender o momento e florescer mesmo naquele momento. Quantas vezes nós escutamos, não, agora não é meu tempo, deixa meu tempo de ter filhos. Não, agora não é meu tempo, não, querido, traz seu filho para a igreja. Os meus dormem em qualquer lugar, onde tiver uma cadeira para encostar, uma mesa para deitar, eles dormem, está tudo bem, mas estão comigo. Né? Então é importante a gente entender que, lógico, que em cada estação da nossa vida a gente vai florescer de um jeito, mas não deixe de florescer independente da circunstância, do ambiente que você está, amém? Muita gente fala assim, eu só vou servir a Deus se, eu só vou fazer se, não. A palmeira, independente do se, lá no meio do deserto, ela está lá, forte, grande, alta. E as suas raízes crescendo. A mulher de fé é adubada pela palavra de Deus. E quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais firme e profunda vai ser a sua raiz. Então, mais alto você vai crescer. Só vamos ver frutos duradouros se a sua raiz for profunda. É igual o homem lá da história que eu ouvi. E aí, lá no segundo momento, ela volta a contar a história desse homem. Ela diz o seguinte... E aí eu cheguei na casa da minha prima de novo, estava chovendo muito, chovendo muito. 3 dias de muita chuva. Quando fomos para o jardim da minha prima, não tinha nenhuma flor mais, nenhuma folha, nem nada vivo. Mas daquele homem estava tudo intacto. Tsunami. Olha que coisa interessante. Em janeiro de 2005, um tsunami devastou a Indonésia. As imagens que percorreram o mundo mostraram casas sendo destruídas, prédios sucumbidos à força da água, muitos destroços e pessoas sendo arrastadas. Em meio desse terrível cenário, víamos palmeiras intactas. E pessoas agarrando-se nelas para sobreviver. Uma mulher de 23 anos sobreviveu 5 dias agarrada ao tronco de uma palmeira em alto mar. Foi resgatada por um barco pesqueiro. Você está entendendo? Você vai florescer como uma palmeira. A palmeira não vai ser levada pelos ventos fortes e pelas tempestades da vida. Por mais que muitas vezes nós saímos machucados, querida, eu quero dizer uma coisa, você vai permanecer, 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 independente do que está acontecendo na sua vida. E quanto mais você permanece, mais você se torna forte. Terceira característica da palmeira, tudo dela se aproveita. Tudo. Da planta da palmeira se aproveita tudo, fibras, óleos, cera. Isso fala o quanto que nós podemos, independente
da estação que estamos vivendo, servir ao Senhor com aquilo que temos. Não espere ser uma pregadora perfeita para abrir sua célula. Não espere ter o seu sofá novo para abrir a sua casa. Não espere resolver aquele pecado para abrir o seu coração para a sua discipuladora. Não espere pedir ajuda. Às vezes eu fico meio angustiada aqui, as pastoras devem concordar comigo. O povo só pede ajuda quando o caldo entorna, né? Aí você fala, meu Deus, mas já está... Esse dia eu cheguei para meu pai com um problema, ele falou, mas por que não pediu ajuda lá atrás? Eu quero te dizer uma coisa, peça ajuda. Peça ajuda para que você possa continuar florescendo. 2 Coríntios 12 nos lembra que o meu poder se aperfeiçoa na onde? Na minha fraqueza. É quando somos fracos que Ele nos faz fortes. As palmeiras florescem inúmeras vezes em abundância o ano inteiro, em todas as estações. Em todas as estações nós vamos florescer. Em nome de Jesus. Não espere. Eu escuto muito isso, sabe, gente? Ai, quando isso acontecer? Quando eu casar? Quando eu tiver filho? Quando eu tiver o meu carro? Não. É hoje. Fala assim comigo, é hoje. Eu vou florescer hoje. O Senhor está te plantando para você florescer hoje, mulher de fé. Amém? E aí, para finalizar, ele fala do cedro. Ele fala que nós vamos crescer como os cedros dos montes Líbanos. Cadê o cedro? Cadê a imagem lá que eu pedi para vocês do cedro? O cedro, ele é uma árvore interessante. E não foi à toa que Davi colocou essa comparação. Esse é o cedro. Olha só. Os cedros, eles têm em média mais de 40 metros de altura. Olha que coisa linda esse cedro. E olha só que coisa interessante. O cedro, primeira característica dele é que ele cresce lento, mas consistente. Fala assim comigo, devagar, mas sempre. Essa é a nossa vida com Deus. Muitas vezes não é na velocidade que você quer, mas continua. 1% todo dia, um pouquinho todo dia, uma porção da palavra todo dia, um pouquinho mais de jejum todo dia, um pouquinho mais de quebrantamento todo dia, um pouquinho mais todo dia. Porque olha só que coisa interessante do cedro. Ele pode alcançar 40 metros, mas como é que é o que acontece? Nos primeiros 3 anos de vida do cedro, as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade. Enquanto a planta tem apenas 5 centímetros. Eu, como mãe de planta que sou, ia falar, esse troço já morreu. 5 centímetros em 1 ano e meio. Em 3 anos de vida, ele crescer... O que são 5 centímetros, gente? Isso aqui? Menor? 5 centímetros. Não é nada. Às vezes o seu sonho só cresceu 5 centímetros. Às vezes o seu problema, você só está vendo 5 centímetros. Mas você não está conseguindo entender ainda o quanto a raiz está indo profundo. E aí o cristão, nós mulheres de fé, somos como esse cedro. A partir do quarto ano que ele foi plantado, então a planta começa a crescer. Muitas vezes nós vamos com muita força, com muito vigor para realizar um sonho, para fazer um projeto, para começar algo. E não cresce como a gente gostaria. Não floresce como a gente gostaria. Quantas de nós desistimos porque aos nossos olhos só tinha 5 centímetros? É ou não é? Eu hoje de manhã eu falei, meu Deus, quantas coisas eu desisti porque não cresceram do jeito que eu quis, da maneira que eu queria, porque não floresceu na hora que eu queria. Então precisamos estar atentos ao crescimento do cedro. E olha só que coisa interessante. Plantas normais, elas vão atrás de raízes em águas profundas, mas elas param quando encontram rochas, pedras muito brutas. O que os biólogos dizem é que o cedro, a raiz envolve a pedra e usa a pedra como força para que ela possa alcançar ainda mais profundo. Os nossos problemas e as nossas dificuldades são oportunidades para nos fortalecer e não obstáculos para te matar nem para te paralisar.
Amém? As nossas raízes profundas estão buscando a fonte que é Jesus. E sabe uma coisa? Não depende de vento. Ai, ali tem um avivamento, ali tem um pastor que fala comigo, então eu vou lá. Ai, ali tem um evento. Não, querido, eu quero dizer uma coisa para você. O que vai fazer diferença na sua vida é o seu secreto. É você e Deus. Não é o que sai do altar. Não é o que sai do altar. O Espírito Santo tem falado isso muito ao meu coração. Quantas vezes a gente fica atrás de profecia, mas a gente não aprendeu a desenvolver o nosso ouvido. Você precisa ouvir Deus. Esse ano eu profetizo sobre a sua vida, vai ser um ano que você vai ouvir Deus. Você não vai tomar decisões erradas, porque você vai ouvir Deus. Porque assim como o cedro, nós não vamos ficar dependendo de fatores externos. Nós vamos aprender a aprofundar as nossas raízes, a fim de buscar alimento. Eu amo os memes da internet, né? Aí eu tenho os meus enviadores de memes oficiais. Né? Tem um aqui que me manda o dia inteiro, eu morro de rir com ele. E aí, ele me mandou um assim: fui ao culto e não gostei do culto. E aí o pastor responde: que bom, não era para você mesmo? Aí eu falei: cara, que vontade de falar isso lá na igreja, né? Vontade, porque o louvor hoje não foi abençoado, eu não arrepiei. Querido, desculpa. Se o altar for a única fonte da sua vida, você vai morrer seca. Isso aqui é apenas para te impulsionar, para te motivar, para te ativar, para te dar choque, mas não vai te sustentar, amém? Não vai te sustentar. O que vai te sustentar são as tuas decisões diárias de se ajoelhar diante do Senhor e falar: Deus, eu não sei nada. Deus, o meu coração está cheio de dor, de orgulho. Senhor, me ajuda. É ir no seu discipulador, na sua discipuladora e falar: me ajuda. Tenha um coração ensinável, seja discipulado. Seja discipulado. O outro meme da semana eu até anotei. Pastor, deixei de crescer espiritualmente por causa da minha igreja local. Mudo de igreja? Aí o pastor respondeu ele assim: não. Se eu fosse o seu pastor, eu que te mandava embora. Gente, é brincadeira, mas com fundo de verdade. Sabe por quê? Você é responsável para que as suas raízes sejam profundas em Cristo Jesus. Ninguém mais. Seu marido não é, seu filho não é, a sua pastora não é. Não é. É o seu relacionamento de profunda, de amar a Deus. Meu Deus, como eu amo a presença de Deus. Como eu amo a igreja, como eu amo estar aqui. Eu amo atender também, mas quinta-feira, pensa, agenda lotada de atendimento. Aí Ana Vitória, tem certeza que eu vou ter que atender todo mundo, cheio de coisa do congresso para resolver. A minha vontade é largar tudo e ficar aqui na igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa, minha amada irmã. Se você não buscar, se você ficar de preguiça, perdendo seu tempo na internet, perdendo seu tempo com fofoca alheia, a sua vida vai passar e as suas raízes não vão se aprofundar. E aí, quando vier um problema, quando vier uma rocha, você para. O cedro tem raízes que abraçam a rocha. Aí eu lembrei da minha mãe: eu amo o problema. Raízes que diz: problema, vamos lá, eu vou te enfrentar. Tem problema não, vai doer, vai rasgar, mas vou te enfrentar. E aí ele diz que no caso do cedro, a raiz continua a crescer em volta da rocha, abraçando. Enquanto outras árvores, aquilo é um impedimento para a sua expansão. Pelo contrário, aquilo fortalece ainda mais a raiz do cedro. O encontro com a rocha, para muitos, fará cessar o seu crescimento, mas para as mulheres de fé, que somos nós, vai ainda nos desenvolver ainda mais. Em nome de Jesus. Precisamos então abraçar a rocha e estabelecer um relacionamento de maior intimidade com Cristo Jesus. Uma mulher de fé é uma mulher de intimidade, é uma mulher enraizada. 1 Pedro fala sobre isso, olha que interessante. 1 Pedro 2, pode o louvor vir? 1 Pedro 2, versos 7 e 8. Diz assim: essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem.
Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte as Escrituras dizem, essa é a pedra em que algumas pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçam porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para ela. Mas nós cremos, então nós não vamos tropeçar, amém? Nós não cremos, então por isso nós vamos continuar crescendo. Crescendo, crescendo e crescendo. Após anos de discreto, de pequenininho, o cedro então emerge. E vento nenhum, tempestade nenhuma, tsunami nenhum, arranca o cedro daquele lugar. A Bíblia em Salmos 1 fala que feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ela é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Isso é uma promessa para a sua vida, mulher de fé. Isso é uma promessa para nós. Nós não vamos desistir daquilo que o Senhor tem para nós esse ano. Nós vamos avançar daquilo que o Senhor tem para a nossa casa, para os nossos filhos. Eu quero te desafiar, faça um livro dos sonhos para os seus filhos. Eu tenho todo ano, eu faço. E eu tenho visto Deus cumprindo coisas na vida dos meus filhos. Que eu tenho profetizado, que eu tenho orado, que eu tenho falado, Deus, o mundo não vai contaminar o coração dos meus filhos. No mundo não vai. As músicas não vão. O desejo não vai. Não é fácil. Mas ontem eu fui fazer minha sobrancelha e a menina estava falando do filho dela adolescente. Eu falei, Deus, eu estou passando pela adolescência dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Se seus filhos ainda são crianças, começa a profetizar sobre a adolescência deles. Eles vão servir ao Senhor. Já ora por quem eles vão casar. Sabe, muitas vezes nós ficamos esperando que o outro faça isso por nós. Mulher de fé, eu quero te desafiar. Fica de pé. Você é como a árvore plantada à margem do rio. No tempo certo o fruto vai vir. Mas até o fruto vir, você se posiciona em oração, em jejum, em batalha. Pelas suas causas, pela causa do seu casamento, pelas causas dos seus filhos, pela causa do seu ministério. Nós não vamos parar. As dores não vão te paralisar. E hoje, de manhã, às 3 horas da manhã, quando o Espírito Santo me acordou, eu falei, Deus, eu estou tão cansada. Mas eu quero te ouvir. Então o Espírito Santo começou a trazer à memória mulheres que vieram antes de mim e que pagaram alto preço. Que me mentorearam, que me amam, que me desafiam, que me estimulam. E eu falei, Deus, tem tantas mulheres mais preparadas para estar ali naquele lugar do que eu, com tantas mais experiências. Mas o Senhor me colocou, eu vou. Eu não sei qual desafio que você tem fugido. Eu fugi desse daqui muito tempo. Meu marido, as pessoas que estão perto de mim sabem quanto eu fugi desse lugar. Mas hoje de manhã eu falei, Deus, eu não vou fugir mais. Eu não vou fugir mais. E eu tenho plena convicção que durante esse tempo o Senhor me forjou de dentro para fora. Mulher, eu não sei o quanto você ainda está longe dos seus sonhos. Longe de ter um casamento saudável, longe de ter o seu marido servindo ao seu lado. Longe de ter os seus filhos na casa do Senhor. De ter uma vida financeira estável. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Espírito Santo está te preparando para isso. Não acha que os sonhos são grandes demais. Não acha que os desafios são grandes demais. Mulher de fé, você é capaz, você pode. E eu quero agora que você possa levantar as suas mãos em adoração ao Senhor. E você possa orar por você. Você agora é profeta do seu coração. E você vai orar por você e você vai declarar que o Senhor te fortalece de dentro para fora. Que não importa as dificuldades que você tem enfrentado, os limites. Parece que é o
Hoje o Espírito Santo me falou que muitas amarras iam ser quebradas nesse dia. Limites que te paralisaram até agora, que te bloquearam até agora. Oh Deus, nós estamos prontas para irmos. As emoções disfuncionais, doentes, toda depressão bate em retirada em nome de Jesus. Eu te proíbo depressão de alcançar as nossas casas. Eu te proíbo dores de permanecerem, problemas de se enraizarem dentro dos nossos lares, dentro do nosso coração. Nós agora nos levantamos em fé, em ousadia, assim como uma mulher de fé precisa estar pronta, declarando, profetizando. E eu quero ouvir a tua voz agora cantando junto conosco. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, quero ouvir sua voz. Só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. Nós te adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Declara o fim do deserto sobre a sua vida. Declara o fim do deserto. Chegar ao fim. Eu já vejo o fim. O Senhor está cuidando de mim. Declarei, te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Tristeza está indo embora. Ela está indo embora. Seus filhos estão vindo aos pés do Senhor. Seu marido está chegando. Você e sua casa vão servir ao Senhor. As promessas do Senhor vão se cumprir uma a uma sobre as nossas vidas. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desanimar. Nós não vamos abaixar a guarda. Por isso, em nome de Jesus, se levante em fé. Faça o seu livro dos sonhos. Pegue ele todo dia. Profetize sobre ele. Profetize, profetize. Até se tornar. Até acontecer. Amém? Dá um forte abraço na pessoa que está do seu lado e fala: você é uma mulher de fé. Você é uma mulher de fé. Amém, queridas? Beijo.